entoarmos os louvores a Ti. Mas agora, Senhor, prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Que o nosso coração, nesse momento, venha a ser uma terra fértil e que a semente plantada nessa noite, Senhor, através da Tua palavra, venha florescer nas nossas vidas diariamente, dia após dia. Obrigado, Senhor. Abençoa a Tua serva Midian, que Tu dê a ela graça e que ela venha, Senhor, entregar tudo aquilo que Tu já colocou no coração dela para nós nessa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz, meus irmãos, podem sentar. Pedir desculpa já pela minha voz, eu estou um pouquinho sem voz. Mas Jesus vai ajudar. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder falar desse tema com vocês. Também a Edna, a Deia e a Dani, que confiaram em mim para essa missão. Estou um pouco nervosa, ou bastante, talvez. Mas eu sei que estou entre irmãs e, assim como eu aprendi muito, o Senhor falou muito comigo, eu sei que o Senhor vai falar também com vocês. E é isso que importa, que o Senhor tem muito a nos ensinar. A gente vai falar ainda sobre o livro que nós estamos estudando. E essa semana o tema é Ouça o Meu Brado, como está lá em cima. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema hoje. Será que já descongelou lá? Então, hoje vamos falar sobre o movimento feminista, a influência que ele exerceu por décadas sobre as mulheres e como podemos nos libertar dessas marcas para viver segundo o plano de Deus. No início do livro, a Mary Casson conta que nos anos 1972, ela e suas amigas, adolescentes, estão na escola, de braços dados, cantando a plenos pulmões a música Sou Mulher. A letra resumia quem elas estão dizendo ser: mulheres poderosas, invencível, empoderadas. Elas estavam com aquele sentimento de quando estamos orgulhosas de sermos quem somos. E nada pode nos calar. Afinal, são mulheres. A sabedoria delas era fruto do sofrimento de outras. Elas já pagaram o preço. Poderiam fazer o que quisessem. Estavam à beira de se tornarem adultas, sabiam o que queriam e já tinham aprendido que não seriam oprimidas por homem algum. E assim elas estão entrando na vida adulta, com isso em mente. Eu sou forte, eu posso sozinha, eu não preciso de homem. Eu me basto, eu sou independente, eu sou uma baita mulher. Quem nunca pensou assim? Estou na flor da idade. Quem sentiu isso, ou sente, também já sentiu o vazio e o peso que isso nos traz. Essas garotas estavam dispostas a passar por cima do que fosse, para seguir suas carreiras, relacionamentos ou responsabilidades, o que impedisse elas de avançar. E com essa mentalidade que muitas de nós nos encontramos um dia. Mas afinal, de onde veio isso? Na escola aprendemos matemática, português, ciências, mas quem foi que ensinou essa ideia de que devemos ser empoderadas? Como tantas de nós carregamos atitudes feministas, mesmo sem nunca termos participado de um movimento organizado? A resposta está na cultura. Está nas conversas no intervalo da escola, na roda de amigas, ou até mesmo dentro de casa. Sempre tem alguém falando mal da figura masculina, sempre alguém reforçando. Homem é opressor e a mulher é sempre a oprimida. Eu não preciso de homem, não preciso que ele faça nada por mim. Eu dou conta sozinha. E é nesses pequenos comentários, nesses burburinhos, que vamos moldando a mentalidade das meninas que estão nos observando. Filhas, adolescentes, sobrinhas que olham para nós, buscando respostas sobre como é a vida homem e mulher. Frases como: teu pai não faz nada direito. Deixa, vamos nós. Não precisamos dele mesmo. Parecem simples, mas carregam mais do que palavras. Elas plantam na mente dessas meninas o pensamento feminista.
Um pensamento que, cedo ou tarde, sempre conduz para uma guerra de sexos. Essas falas te parecem familiar? Você já ouviu? Ou até mesmo já falou algo parecido? E será que de alguma forma isso também já te moldou? E assim, começamos a atacar ferozmente o domínio masculino. As regras do relacionamento entre homem e mulher foram mudadas. Muitas de nós nos tornamos ríspidas, exigentes e até agressivas. Rejeitamos audaciosamente a definição de gênero e sexualidade que Deus estabeleceu desde a criação. Trocamos o título honroso, Rainha do Lar, por CO, executiva, mulher poderosa. Queridas irmãs, eu não estou dizendo que é errado a mulher trabalhar fora ou ter uma carreira. A Bíblia mostra mulheres ativas, empreendedoras e sábias como a mulher virtuosa de Provérbios 31. O problema não está no trabalho em si, mas no coração. O problema começa quando usamos nossa carreira ou independência para rejeitar o plano de Deus. Desprezar o homem e desvalorizar a família ou nos colocarmos em guerra com os papéis que Deus estabeleceu. O feminismo nos prometeu que seríamos felizes e realizadas quando passássemos a definir nossa própria identidade. Quando decidíssemos por nós mesmas o que significa ser mulher. Mas essa promessa se revelou vazia. Porque felicidade e identidade só encontramos em Cristo e não em ideologias humanas. Por isso aqui fica o meu alerta. Ao criarmos nossas meninas e cuidado com as meninas que estão à nossa volta, nos observando. Vamos falar um pouco mais desse movimento e qual é o conceito dele. Existem várias áreas do feminismo. De direita, libertário, cristã feminista, que não faz sentido. Mas para abordarmos eles, precisamos de uma definição dele. Precisamos definir o que é esse movimento. E essa definição é de 1979, que diz que o movimento feminista pode ser definido por aquelas pessoas que entendem que existe uma desigualdade entre homens e mulheres e é preciso desfazê-la por meio de políticas públicas ou de ações diretas e afirmativas. Esse é o conceito do feminismo. De uma forma genérica, praticamente as feministas acreditam nisso. Que homens e mulheres não são iguais, que existem desvantagens para as mulheres, que nós, como sociedade, precisamos criar políticas públicas e intervir diretamente para que essas desvantagens diminuam. Esse é o conceito mais básico do feminismo. Assim como as igrejas precisam ter algo em comum para serem chamadas igreja, o feminismo também tem um elemento central que o define. E esse elemento em comum é a ideia de que a mulher é o sexo oprimido e por isso estaria sempre em desvantagem diante do homem. Em volta dessa coluna central, existem ideias paralelas que muitas vezes são confundidas com o próprio movimento. Por exemplo, defender que a mulher possa dirigir, trabalhar ou votar. Não é em si o feminismo. Esses são direitos civis, sociais e políticos que não pertencem a uma ideologia em particular. O que sustenta o movimento feminista, de fato, é a crença de que há um brado, de que a mulher precisa lutar contra a opressão masculina. A coluna do movimento feminista é formada, portanto, por dois pontos principais. 1. A ideia de que a mulher é o sexo oprimido. E 2. A defesa da revolução sexual como forma de libertação. Para Kate Miller, considerada uma das mães do movimento feminista, feminismo e revolução sexual são a mesma coisa. Ou seja, mais do que direitos civis. O feminismo sempre esteve enraizado em uma transformação moral, cultural e sexual que corrompe com os padrões de Deus. Ou seja, se a mulher vai ter direito ao voto, se elas vão poder dirigir, se as mulheres vão poder ou não, isso não importa.
O que importa é que a transmutação das relações humanas, das relações do casamento e da família se modifique. E isso precisa ficar bem claro. Que a partir desse ponto podemos entender onde o feminismo realmente quer atacar. É com esse pensamento que um dia somos influenciadas. A face oculta do movimento feminista é essa. Não é o objetivo civil, de igualdade ou defesa da mulher, mas é a destruição dos status de casamento, família que nós sempre tivemos, que foi estabelecido lá no Éden, pelo próprio Deus. Ele fez o homem e a mulher e estabeleceu o dever e a responsabilidade de cada um. Ele deu o papel de cada um. E é isso que o feminismo sempre ataca e sempre atacou. Não se engane, minha irmã, com a história convincente de que elas querem igualdade para ajudar a mulher. Embora, minhas irmãs, existe sim muita maldade contra a mulher, existiu muita opressão contra a mulher da parte dos homens, como ainda existe, mas isso tem outro nome e se chama pecado. O homem sem Deus, ele é sim capaz de maltratar a sua mulher, a mãe dos seus filhos, como a Ana nos mostrou na última palestra, a opressão masculina em força, homens usando de sua força para ferir a sua igual, aquela que foi tirada da sua costela. Mas isso porque ele, por natureza, é mau. A Bíblia nos diz, em Romanos 3, do 10 ao 17, não precisa projetar, eu vou ler, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Essa é a descrição de Romanos de um homem mau. Se o Senhor não tivesse nos encontrado, minhas irmãs, se Ele não tivesse olhado para nós e para as nossas famílias, onde estaríamos hoje? Quando falo do homem, não me refiro apenas ao masculino, mas à humanidade inteira, porque tanto o homem quanto a mulher, sem a transformação do Espírito de Deus, carregam dentro de si a inclinação para o mal. A natureza humana sem Cristo é capaz até de destruir aquilo que deveria proteger, até mesmo a vida que carrega no ventre. Mas graças ao Senhor, que nos alcançou com seu amor, Ele nos resgatou daquilo que poderíamos ser sem Ele. Ele nos deu uma nova história. Hoje podemos dizer: somos frutos da graça e da misericórdia de Deus. Glória a Jesus. Voltamos um pouquinho na revolução sexual. É importante frisar, minhas irmãs, que o pecado sexual não é uma invenção do movimento feminista. O pecado sexual é pecado desde o princípio. Essas fraquezas, quando expressas de formas distorcidas, continuam sendo pecado diante de Deus. A chamada revolução sexual trouxe essa ideia de liberdade no campo do sexo, mas na verdade ela serviu como um instrumento para manipulação, uma impressão de liberdade em troca de controle político e social em outras áreas. E nós temos um exemplo claro disso nas Escrituras, a história de Sansão e Dalila. Sansão, ungido de Deus, se rendeu à sedução de uma mulher que não fazia parte do seu povo. Dalila, em favor dos seus, usou o sexo e suas artimanhas para arrancar informações preciosas. Com lágrimas, manipulação e insistência, ela conseguiu que Sansão revelasse o segredo de sua força. E foi justamente aí que veio a sua queda e destruição. Esse episódio mostra que o sexo pode ser usado como ferramenta de controle e de destruição. Da mesma forma, esse movimento prega a ideia de que se alguém é impedido de fazer algo, o que quiser na área sexual, está sendo oprimido. Mas nós sabemos, a verdadeira liberdade não está em ceder aos desejos da carne, e sim em viver debaixo da vontade de Deus. A mulher, afinal, é dona do seu próprio corpo. Meu corpo, minhas regras. Elas acham que a liberdade se resume a isso. Eu sou dona do meu corpo, eu decido se eu continuo gerando a vida de uma criança em meu ventre, ou se eu a mato antes de ela nascer. Eu decido se eu quero gerar a vida que foi feita por Deus.
Congelou? O feminismo é mais um ismo, como ateísmo, humanismo, marxismo, existencialismo, pós-modernismo. O ismo nos mostra que estamos falando de uma teoria filosófica particular, um sistema de princípios e ideias, uma doutrina. Tendo em vista essa revolução sexual, esse controle do sexo, ele é um movimento anticristão. Não existe cristão feminista, então. Ficou claro? As pessoas costumam dizer que o movimento feminista era bom no começo, que era representado por mulheres modestas, cristãs e decentes, e o problema foi depois, e na verdade não é. Um dos primeiros livros feministas, escrito por Cristina de Pizan, publicado em 1400, se chamava Cidade das Mulheres, e já no século XV era uma provocação aos livros do Santo Agostinho, um gigante da literatura católica cristã. O feminismo nunca foi bom. O feminismo tem como objetivo criar uma guerra entre homens e mulheres, e ele planta na mente feminina a ideia de que ela precisa assumir a força, a postura e a energia masculina, distorcendo a identidade da mulher. O resultado são mulheres masculinizadas, que querem tomar a frente de tudo, que rejeitam a autoridade de Deus e se rebelam contra o seu Criador. Essa ideologia não busca apenas defender direitos, mas sim inverter papéis, destruir a harmonia estabelecida por Deus e arrancar da mulher a sua essência verdadeira, que querem controlar tudo e todos. E Deus não foi pego de surpresa. Ele nos mostrou lá no Éden que isso aconteceria quando ele disse em Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da sua gravidez, e em meio a dores dará filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ao ser tentada, a mulher desejou a liberdade de ser como Deus, mas foi punida justamente com o contrário, que o desejo dela seria para o marido ou contra seu marido. Ele busca liberdade, mas agora teria que lutar contra o desejo, o seu próprio desejo. Kent Hughes comenta que agora a mulher desejaria controlar seu marido, mas ela falharia, porque Deus ordenou que o homem liderasse. Deus criou o homem e a mulher para serem complementares, para serem força e fraqueza um do outro, mas o pecado deturpou isso, e com isso se cria um movimento contra a ordem de Deus. E agora a gente vai ver o clique feminista. Mulheres se convertem ao feminismo quando tem um clique. Vou lhes explicar melhor. O clique é quando seus olhos se abrem e elas se enfurecem quando elas percebem que os homens são sexo privilegiado e parece que as mulheres sempre acabam no pior. Por que eu lavo o banheiro enquanto ele está assistindo TV? Clique. Por que eu tenho que voltar ao trabalho quando as crianças estão doentes e não ele? Clique. Por que ele tem autoridade sobre mim? Clique. Por que eu devo me submeter ao meu marido se eu estou certa? Clique. Às vezes até parece inofensivo. Até essas ideias entrarem em sua mente, tomarem conta de seus pensamentos e você sempre questionar os papéis. Ou você achar que você pode fazer o que seu marido faz. Ou você assumir o papel dele e dizer: deixa que eu faço, eu consigo. Ou você dizer: eu nem preciso dele. Homens tiveram a sua vez, agora é a nossa de mandar. E até homens falam isso hoje. Tá tudo bem, ela manda. Isso não funciona tão bem assim. Vou lhes contar a história de Heidi. Heidi conheceu um rapaz e se interessou por ele. Desde o início, ela tomou as rédeas da relação. Foi quem convidou para sair, fazia questão de dividir a conta, ligava primeiro, tomava a iniciativa no beijo. Não demorou para que fosse ela também a sugerir o casamento.
negociou tudo, planejou tudo, controlou tudo. Heidi conheceu, com o tempo, foi ela quem decidiu que ele largaria o emprego. Afinal, ela ganhava mais. Enquanto ele estudava em casa. Era Heidi quem bancava a família, depois vieram os filhos. E novamente, era ela quem organizava. Quando ele ficaria com as crianças, como a rotina funcionaria, quem decidia era sempre Heidi. Passaram-se 10 anos. E agora? Heidi não suporta mais o próprio marido. Sua queixa é dura. Ele não faz nada. Não tem iniciativa, é um covarde, um chato, sem ânimo. Ela vive exausta, porque sente que carrega tudo sozinha. Mas espera um pouco. Não foi ela quem o convidou, quem correu atrás, quem moldou o relacionamento do início ao fim? Não foi ela quem pouco a pouco tirou dele o papel de liderança, a força, a masculinidade? Agora ela o despreza justamente por aquilo no que ela o transformou. Heidi quer que o marido acorde e seja um homem. Mas a verdade é que por 10 anos ela assumiu esse papel. Ela foi o homem da casa. E agora, qual é a infelicidade de ter invertido aquilo que Deus criou para ser diferente? Porque inverter os papéis cansa, traz desgaste, sobrecarga desnecessária. São assim que as ideias vão entrando, e quando você menos percebe, você assumiu um papel que não era seu. Você decidiu por si própria que mudaria a ordem de Deus e assumiria o sustento da sua casa. Você decidiu que tomar a frente do controle do lar e ser o cabeça no lugar do seu marido está tudo bem, eu consigo. Afinal, eu sou uma mulher empoderada e a consequência, seu marido saiu do lugar que não deveria. Você se sobrecarrega com uma carga que não é sua. Tudo isso porque decidiu que o teu plano é bem melhor que o plano de Deus. E com isso vamos carregando raízes de amargura dos nossos maridos. Porque assumimos o seu papel, tiramos a sua autoridade e ele foi fraco e deixou. Mas o maior clique que podemos receber é quando entendemos que o propósito maior e mais poderoso é o homem e a mulher refletir a glória de Deus em seus papéis, refletindo a história do Evangelho, o casamento representando Cristo e a igreja e a submissão representando o Filho de Deus na cruz. No início, o movimento feminista incitou amargura, descontentamento entre uma geração inteira de mulheres, a maioria das quais nunca havia sido considerado vítima. As sementes germinaram e produziram uma colheita farta de mulheres enfurecidas e decididas a corrigir as injustiças. Você deve estar se perguntando: o que esse estudo bíblico tem a ver com o feminismo? O movimento feminista, além de tudo que já ouvimos, incentiva a raiva, amargura, ressentimento, autoconfiança, independência, arrogância e joga a mulher contra o homem. Exalta valores errados. Poder, prestígio, conquista pessoal e ganhos financeiros são colocados acima de sacrifícios. A masculinidade é desvalorizada. Os padrões foram desvalorizados. O casamento, a maternidade. Em resumo, o feminismo quer destruir o padrão de Deus, a beleza que Deus criou. Nós temos a ver com o movimento feminista quando repetimos esses padrões, mesmo sendo cristãs. Talvez você não se ache feminista, mas sua condição feminina certamente já foi moldada por essa filosofia. E é importante ligarmos o nosso alerta. Essa breve introdução ao feminismo é apenas para mostrar a vocês de que lado esse movimento realmente joga. E a partir daí revelar como ele consegue entrar na nossa mente e coração com sutileza. Mas também precisamos entender que toda teologia que se levanta contra a palavra de Deus não é apenas uma opinião diferente, é rebeldia contra o próprio Deus. É pecado.
O modelo de feminilidade apresentado pelo mundo é diferente daquele projetado por Deus. Tudo começa com a rebeldia. A mulher decide ouvir ideias contrárias à vontade de Deus porque seu coração é rebelde. O início da insubmissão à ordem de Deus aconteceu no Éden. Eva deu ouvidos à serpente em vez de confiar na palavra de Deus. Ela escolheu acreditar em algo que parecia promissor, maior do que aquilo que Deus havia ordenado, mas na verdade era um desvio do plano divino. Essa escolha marcou o primeiro ato de rebeldia da humanidade e trouxe consequências profundas. E o mais impressionante é que essa mesma atitude continua ecoando até os dias de hoje. O mundo ainda oferece frutas semelhantes ideias, padrões e promessas que parecem nos tornar maiores, mais livres ou mais poderosas, mas que na verdade nos afastam do propósito que Deus tem para nós. O mundo grita em nossos ouvidos qual deve ser o nosso padrão de feminilidade. Como devemos nos vestir, como devemos nos comportar, como devemos nos apresentar. Ele nos oferece a ilusão de que o poder e a liberdade vêm de nos mostrarmos, de buscarmos atenção ou de nos compararmos aos padrões de beleza e comportamento que a cultura define. A mesma fruta que Eva recebeu lá no Éden, a promessa de ser maior do que foi chamada a ser, é oferecida hoje a cada mulher. Ela nos seduz, nos chama, nos faz pensar que poderemos encontrar liberdade e poder fora do caminho de Deus. Mas assim como no Éden, o resultado é desvio, confusão e afastamento do plano divino. Vou tomar uma aguinha. Quem aqui nunca se sentiu empoderada por estar usando uma roupa sensual que atraísse olhares para cima? Esse é exatamente o ponto. O movimento feminista muitas vezes se iguala à liberdade sexual. Você já ouviu aquela frase, meu corpo, minhas regras? À primeira vista parece uma expressão de liberdade e autonomia sobre si mesma. Mas se olharmos com atenção, percebemos que no fundo ela esconde a mesma rebeldia contra a ordem de Deus que vimos lá no Éden. No Éden, Deus cobriu a nudez de Adão e Eva. Ele sabia que a exposição era prejudicial para eles, que a vulnerabilidade poderia levar à tentação e ao desvio do plano divino. Hoje, no entanto, a lógica parece invertida. Muitas vezes queremos mostrar o corpo para nos sentirmos confiantes, empoderosas e atraentes. A Bíblia nos ensina que a verdadeira liberdade não vem de expor ou exibir, mas de obedecer, confiar e caminhar com Deus. Quando buscamos confiança ou valorização através do corpo, estamos repetindo, de certa forma, a escolha de Eva. Acreditar em algo que parece bom, mas que na verdade nos afasta do próprio Deus. Do propósito que Deus planejou. Todas nós fomos rebeldes contra a vontade de Deus. No livro Garotas Sábias em Um Mundo Selvagem, a autora conta a história de uma senhora que foi a uma palestra sobre garotas rebeldes para ajudar a sua neta. Durante a palestra, percebeu que ela própria era a garota rebelde. Essa história nos mostra que muitas vezes não reconhecemos nossa própria rebeldia, porque ela vem disfarçada de liberdade ou empoderamento. Será que, assim como essa senhora, também não estamos reproduzindo o comportamento que Deus chama de rebelde, mesmo sem perceber? Provérbios 5, do 5 ao 6. Os seus pés descem para o norte, seus passos seguem para o caminho, para o Sheol. Ela não reflete sobre o caminho da vida. Suas veredas são tortuosas e ela não sabe disso. É importante não perder de vista que, embora a mulher rebelde de Provérbios percorra veredas tortuosas, ela é extremamente religiosa. Hoje podemos encontrá-la em reuniões de jovens, da equipe de louvor, no grupo de estudo bíblico em viagens missionárias, lecionando escola dominical, ou sendo apenas uma mãe.
Talvez ela seja ela. Talvez ela seja você. Ela tem uma vida religiosa, mas não ama Jesus de todo o coração. Embora chame Senhor, Senhor, não conhece de modo profundo. Nem percorre seus caminhos com zelo e obediência. Essa realidade nos alerta para algo muito importante. Não basta estar presente na igreja ou em atividades religiosas. Deus não deseja apenas nossa presença física. Ele quer um coração totalmente entregue a Ele, obediente e dependente. E a pergunta que precisamos nos fazer é: como viveremos neste mundo, gurias? Já conseguimos perceber que o mundo exerce uma influência gigantesca contra a vontade de Deus. Seus ismos, feminismo, hedonismo, materialismo, entre outros, querem mesmo nos enganar, nos seduzir, com prazeres que parecem bons, mas esconde armadilhas. Para compreendermos melhor, vamos ler Provérbios 9, do 1 ao 6. Eu vou ler para vocês, tá? Precisam abrir. E depois do 13 ao 18. Que nos apresenta duas personagens, a sabedoria e a insensatez. Provérbios 9, do 1 ao 6, o banquete da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso, vinde, comei do pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Agora Provérbios 9, 13 a 18. Banquete da senhora insensatez. A insensatez é a mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Senta-se à porta de sua casa nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e segue direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso, ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Em Provérbios 9, vemos 2 banquetes servidos. O banquete da sabedoria, preparado e transparente, cheio de vida e direção, convidando todos a seguirem o caminho do entendimento e da obediência a Deus. 2, o banquete da insensatez. Sedutor, enganador, oferecendo prazeres ocultos e promessas falsas. A insensatez parece encantadora, mas seus convidados estão sendo levados à destruição. No livro que estamos estudando, o autor explica como a insensatez usa a mesma estratégia da serpente. Ela atrai, seduz, promete prazer, mas esconde a verdade. E assim como Eva, muitas vezes acreditamos que podemos experimentar, sem consequência, que não vai dar nada. Nada de mal vai acontecer. Não vai dar nada. A insensatez é astuta e sabe como atrair os desprevenidos. Ela se senta à porta, observando quem passa distraído, pronta para seduzir e chamar para si. Ela aparenta oferecer um banquete, algo atraente e tentador. Mas, na verdade, não tem nada preparado. O que ela oferece são prazeres ilícitos, ocultos que parecem encantadores, mas escondem consequências dolorosas. Assim como a serpente enganou Eva no Éden, prometendo que a vida desenfreada seria encantadora e sem consequências, a senhora insensatez usa da mesma astúcia e sedução para convencer os convidados a participar de sua festa. Deus havia preparado a mesa da vida. Todo o jardim estava liberado, menos uma árvore. A serpente, como a senhora insensatez, ofereceu outra mesa. Questionou a bondade de Deus, distorceu sua palavra e prometeu prazeres maiores. Eva se deixou levar pelo que parecia agradável, desejou e comeu. O resultado foi vergonha, culpa e separação de Deus. A ilusão é sempre a mesma. Entregue seus prazeres proibidos. Será gratificante, prazeroso e encantador. Não te parece familiar com o que o feminismo oferece hoje? No Éden, Deus deu instruções claras.
no dia em que comerdes, certamente morrereis. A serpente questionou a bondade de Deus, desafiou sua autoridade e prometeu que nada de mal aconteceria se Eva desobedecesse. E Eva acreditou. Hoje, a estratégia é semelhante. As mulheres, às vezes, desobedecem a Deus e se entregam aos prazeres da insensatez. Porque acreditam que podem se safar, que nada vai acontecer. O inimigo nos leva a pensar: não vai causar problema. Sei o que estou fazendo. Ninguém vai saber. Mas essa é a maior mentira. O prazer temporário e proibido esconde dor, destruição e afastamento de Deus. A festa da insensatez parece atraente, mas é vazia e perigosa, porque nos desvia do propósito que Deus planejou para a nossa vida. Eu já aceitei o convite da Senhora Insensatez. E não foi só uma vez. Ela não parecia perigosa no início. Ela falava exatamente o que eu queria ouvir. Vai, ninguém vai saber. Você merece isso agora. Todo mundo vive assim, porque você não. E eu fui. Eu sentei à mesa dela, comi do pão roubado e bebi da água escondida. E por um momento tudo parecia prazeroso, libertador até. Eu me sentia no controle, decidindo por mim mesma, longe das regras, das expectativas e dos limites. Mas o sabor que começou doce virou amargo. Aquela liberdade que ela prometeu virou prisão. O prazer que me distraiu cobrou um preço alto. A vida que ela ofereceu estava cheia de morte por dentro. E o pior de tudo, eu sabia. Lá no fundo, eu sabia. A sabedoria também tinha me chamado. Ela me ofereceu vida, me ofereceu verdade, mas eu achei o caminho dela lento demais, exigente demais, e eu quis o atalho. Foi ali que eu entendi. Nem todo convite bonito vem de Deus. Nem toda sensação de liberdade é libertação. Nem todo banquete alimenta a alma. Mas mesmo depois de me perder, mesmo depois de andar com insensatez por tempo demais, a sabedoria estava lá. Aleluia. Esperando, sem gritos, sem acusações, sem rejeição. Ela só disse: vem, ainda é tempo. Aprende comigo, deixe os caminhos tolos e vive. Congelou? E ali eu descobri algo ainda mais profundo. A sabedoria de Deus não é só para os perfeitos. Ela também chama os que caíram feio. Os que comeram do banquete errado, os que se arrependeram tarde. Eu sou uma dessas. Mas hoje eu escolho sentar à mesa certa. Aleluia. Porque Ele ainda me chama. Nós precisamos estar atentos às mensagens que escutamos todos os dias. A cultura em que vivemos prega que a solução para os conflitos entre homens e mulheres é derrubar o chamado patriarcado, mas no fundo isso significa rejeitar o plano de Deus para a família e para o homem e a mulher. E como essa cultura faz isso? Convencendo as mulheres de que elas têm o direito de viver como quiserem, sem limites, sem princípios, sem se submeter ao que Deus estabeleceu. Esse discurso parece moderno, mas na verdade é antigo. A mesma estratégia usada no Éden. Satanás enganou Eva dizendo que Deus não queria o melhor para ela. Havia um caminho melhor do que obedecer. Não haveria consequências em desobedecer. Mas não deu certo para Eva. E não dá certo até hoje. A Bíblia mostra esse mesmo conflito em Provérbios 9, quando apresenta duas vozes chamando as pessoas. A sabedoria, que convida para um banquete de vida prometendo entendimento e bênção. E a insensatez,
que também chama, mas oferece pão roubado e águas escondidas, que no fim levam à morte. Percebam a semelhança? A voz da insensatez é sedutora, fala exatamente o que a gente quer ouvir. Promete liberdade e prazer imediato, mas esconde o preço final, que é a destruição. Do outro lado está a sabedoria, que representa o caminho de Deus. O convite pode parecer mais difícil no início. Exige humildade, exige ouvir, exige confiança, mas leva à vida. A Bíblia resume o assunto para nós. Se dermos ouvido a Deus, seremos sábios. Mas se dermos ouvidos à insensatez, ficaremos desenfreadas. E quanto mais desenfreadas, mais sofrimento e desilusão. Quando falamos sobre o ensino bíblico a respeito do gênero e feminilidade, é comum que muitas mulheres sintam um certo desconforto. Eu mesma já lutei muito com o texto de 1 Pedro 3, do 1 ao 6. Eu vou ler para vocês. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece, a palavra seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. A primeira impressão que eu tinha era que Pedro estava descrevendo uma mulher tímida, calada, que nunca se expressava. E eu pensava, se ser cristã de verdade é assim, eu nunca vou conseguir. Esse algo é impossível para mim. Confesso que por muito tempo eu até sentia uma certa insistência, uma resistência a esse versículo. Ler esse texto era como encarar algo estranho e desagradável. Mas com o tempo, Deus foi mudando a minha visão. Hoje, tempo depois, aprendi a amar essa passagem e exercê-la de outra forma. Por quê? Porque entendi que meus conceitos de feminilidade não nasceram da Bíblia, mas foram moldados pela cultura, especialmente pelo feminismo, que há décadas tem sido o prato principal da nossa mesa cultural. Estamos tão acostumadas a consumir essas ideias sobre liberdade, sobre sem limites, independência absoluta, rejeição ao papel bíblico da mulher, que elas já parecem normais. Estamos acostumadas com seu cheiro, sua textura, seu sabor. Elas já não nos causam estranheza, porque são servidas todos os dias ao nosso redor. Mas o ensino da Bíblia sobre feminilidade é como uma comida estrangeira. Sabe quando você experimentou um sushi pela primeira vez? Quem experimentou? O sabor é diferente, a textura é diferente. Para quem nunca provou, pode até parecer esquisito, estranho, até desagradável no início. Isso não deveria nos surpreender, porque a feminilidade bíblica é contrária tanto à cultura atual quanto à nossa natureza humana caída. E é por isso que muitas vezes surgem medos e objeções. Talvez você já tenha ouvido coisas assim. Se você seguir a Bíblia, vai virar capacho. Vai perder a sua personalidade. Seu potencial vai para o lixo. Vai virar escrava, infeliz e frustrada. Vai ficar em casa só cuidando de crianças e lavando cueca. Tem mais que fazer. Essas previsões são fortes, mas na verdade são mentiras. São apenas uma versão moderna do mesmo engano que Satanás contou no Éden. Se você fizer do jeito de Deus, vai perder algo bom. O melhor é servir por conta própria. Mas na verdade é o contrário. Seguir o plano de Deus nunca nos diminuiu, só nos protege e nos dá vida plena. É mais seguro confiar no Pai amoroso do que acreditar nas promessas falsas da cultura.
Em 1 Pedro 3, 4, Pedro resume que o que Deus realmente valoriza na mulher: um espírito dócil e tranquilo, precioso aos olhos do Senhor. Isso não significa ser sem voz, sem opinião, sem força. Significa ter um coração confiante, firme em Deus, que encontra beleza e força naquilo que Ele diz que é bom. A grande pergunta hoje é: você está disposta a deixar Deus refletir a sua visão de feminilidade? Está pronta para abandonar os sabores da cultura e experimentar a verdadeira iguaria da palavra de Deus? Talvez no início pareça estranho, mas com o tempo seu paladar espiritual se apura e você descobre que o jeito de Deus é o mais saboroso, o mais seguro e o mais satisfatório. Vamos nos colocar em pé, então? Queridas irmãs, o mundo vai continuar oferecendo seus pratos cheios de promessas vazias. A cultura vai insistir que você só será livre quando rejeitar o plano de Deus. Mas hoje o Senhor está colocando diante de vocês dois convites. O convite da insensatez, que leva à morte, e o convite da sabedoria, que leva à vida. E a pergunta é: quem você vai ouvir? O chamado de Deus para sua vida é claro: ser uma mulher que encontra sua identidade, sua força e sua alegria nele. Uma mulher que não se molda aos padrões da cultura, mas que confia que o plano de Deus é perfeito. Talvez você tenha medo, talvez já tenha acreditado nas mentiras do inimigo, talvez ache que não consegue. Mas hoje o Senhor está chamando você a dar um passo de fé, a deixar de lado o banquete da cultura, a sentar-se à mesa do Pai, a confiar que o plano dele é vida, liberdade e plenitude. Deus não quer roubar sua personalidade, Ele quer redimir sua identidade. Ele não quer diminuir você, Ele quer engrandecer a obra dele na sua vida. Então hoje, ouça o chamado. Deixe-se transformar pela verdadeira feminilidade bíblica, preciosa aos olhos do Senhor. Não se trata apenas de um estilo de vida, mas de responder ao convite do próprio Deus. O convite está lançado. Você vai aceitar o chamado do Senhor para viver o plano dele para a sua vida? Quero orar com vocês agora e juntas vamos pedir ao nosso Deus, o mesmo Deus que redimiu Eva, que vestiu com sua força e graça, que nos vista hoje, que Ele nos vista de honra, de dignidade e de coragem, para dizer não aos padrões que o mundo tem colocado diante de nós. Vamos orar juntas, irmãs. Pegue a mão da sua irmã do lado. Vamos pedir a Deus que Ele nos faça mulheres fortes neles, firmes na fé, fiéis na sua palavra e sem medo de sermos exatamente quem Ele nos chamou para ser. Que o Senhor nos liberte dessa cultura, que o Senhor nos liberte de tudo aquilo que nós entendemos como mulheres empoderadas, que Ele nos faça viver a sua verdadeira feminilidade, com confiança no chamado que Ele tem para nós. Senhor Deus, bendito Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. E nós queremos declarar aqui, Senhor, que nós confiamos no Teu chamado, Pai. Nós confiamos no Teu plano, Senhor. O plano que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, Pai, de sermos apenas mulheres, Pai. Ajuda, Senhor, aquela irmã que pegou as rédeas, Senhor Jesus, que assumiu a masculinidade, que tomou as rédeas de sua casa, Senhor. Que o Senhor a liberte, Senhor, disso, Pai. Que o Senhor a transforme e mostre a ela, Senhor, que ela precisa do Teu cuidado, da confiança que o Senhor deu a ela como mulher, Jesus. Que o Senhor encha ela de coragem, de força, Senhor, e dê a ela um espírito dócil e tranquilo, Senhor. Que ela confie nos papéis que o Senhor estabeleceu para a sua vida, que o Senhor estabeleceu para o seu casamento, Pai. Que o Senhor transforme sua vida, sua mente e o seu coração. Se por muito tempo ela comeu, Senhor, dessa cultura, Pai. Se por muito tempo ela sentou a esta mesa, Senhor Jesus, e comeu deste banquete, Jesus. Que o Senhor transforme, que o Senhor liberte, que o Senhor dê um coração transformado e uma feminilidade transformada em Ti, Jesus. Que o Senhor nos ensine e nos faça ser, Senhor, apenas mulheres. Mulheres que o Senhor nos chamou para ser, Senhor. Mulheres, Senhor, tementes a Ti, mulheres que amam a Tua palavra, mulheres que seguem os Teus
teus caminhos, Deus. Mulheres, Jesus querido, de provérbios, que confiam, Senhor, em Ti, Senhor. Mesmo que sejam empreendedoras, confiam que o Senhor é o nosso cabeça, que o Senhor destituiu cada papel, Senhor. E que o Senhor estabeleceu um plano, e esse é o plano perfeito, Pai. Que o casamento represente Cristo, Senhor. Que o casamento represente, Senhor, Cristo e a sua igreja, Pai. Que nós possamos representar esses papéis, Senhor Jesus, conforme o Senhor nos chamou para ser, sem vergonha, Senhor. Sem vergonha alguma, Senhor, de exercer aquilo que a Tua palavra nos manda fazer, Senhor. Sem vergonha de sermos quem o Senhor nos chama a ser, Jesus. Nos deixe, Senhor Jesus, e nos ensine a ser apenas mulheres, Senhor. No Teu nome, no Teu bendito nome, nós oramos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Teu nome, Senhor. Digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Deus do poder, Deus da glória, aleluia. Santo tu. Dias, voltando aqui. A gente vai fazer 3 perguntas agora, você pode se sentar. Nós vamos fazer três perguntas para debatermos em mesa. Então você se reúna com a sua mesa aí. E as perguntas vão estar lá no telão. Eu acredito que logo elas apareçam. Serão 3 perguntas e nós temos 5 minutos para respondê-las, conversando entre amigas. Aí a primeira é: você consegue perceber a influência desse movimento em sua vida? A segunda: você consegue entender que a feminilidade bíblica foi atacada pela cultura? E a terceira: como você pode fazer para mudar e viver a verdadeira feminilidade? Então vamos conversar. Tudo bom, prazer, eu sou a Edna. Luciana. Josi. Vocês é a primeira vez que vem aqui? Hoje? É a segunda vez, é que às vezes a gente vê tantas vezes. Tu foi convidada por quem pra vir? Pela Elô? Ah, é tu que ganhou a xícara? Ah, eu tô com ela, depois eu tenho que te alcançar, que é a irmã